crianças! Eu sou a tia Eva e hoje eu vou estar contando uma história muito importante para vocês. Mas antes da gente começar, vamos orar a Deus pedindo que Ele esteja conduzindo esse momento? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, entramos na Tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento, conduzindo o nosso estudo. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus, e esteja conosco durante o dia e nos proteja livre de todo mal. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, crianças. Vamos começar? Vem comigo. Então, crianças, a história que nós vamos aprender hoje, ela está em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15, até Gálatas, capítulo 4, versículo 7. A nossa história é grande hoje. Então, eu vou pedir o seguinte, pega a sua Bíblia, dê uma paradinha nesse vídeo, leia esses capítulos. E se você não sabe ler ainda, chame o papai, a mamãe ou quem estiver aí do seu lado para te ajudar a ler, tá bom? E assim que você terminar, dá play no vídeo de novo e a gente continua a nossa história. E então, leram? Então vamos continuar? Quero que você imagine a seguinte situação. Imagine que só quem tenha cabelos vermelhos, fogo, vermelho vivo, pudesse ser amado e chamado filho de Deus. Amado por Deus e ser considerado e chamado filho de Deus. Como seria? Eu acho que seria triste, né? Para mim seria muito triste, porque os meus cabelos são castanhos claros. Eu não poderia ser chamada filha de Deus e nem ser amada por Deus. E para você, como seria? Você poderia ser chamada filha de Deus? Ou filho de Deus? Agora eu quero que você imagine uma outra situação. Imagina que você precisa fazer uma prova que tem 1000 questões e você precisa acertar as 1000 questões para que a sua mãe ou o seu pai te amem. Seria muito difícil, né? Não é fácil ter que ser 100% assertivo, ter que acertar 100% das coisas em todo o tempo. Ter que acertar 100% das coisas em todo o tempo é uma tarefa quase impossível, não é? Para mim é. Pois então, nos capítulos que nós lemos hoje, nós encontramos uma situação semelhante a essa. Vamos ver qual é? Nós encontramos a seguinte situação no contexto dessa história que nós lemos. Os judeus antigamente acreditavam que só o seu povo, ou aqueles que cumprissem 100% das leis antigas de Deus, poderiam ser chamados e considerados filhos de Deus. E como nós já vimos aqui, é muito difícil acertar 100% das coisas. É tão difícil acertar 100% das coisas, é tão difícil cumprir 100% da lei, que foi preciso que Jesus Cristo, o próprio Deus, viesse à terra e cumprisse a lei. Mas Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, chamou uma pessoa para dizer para o mundo inteiro que não era preciso somente ser judeu ou nunca poder errar, tendo que cumprir 100% da lei de Deus para ser considerado filho de Deus e ser aceito por Deus. Existia uma outra forma. E quem que foi o escolhido por Jesus? Quem foi chamado por Jesus para cumprir essa missão? Para dizer ao mundo que existia uma outra maneira, a maneira perfeita que a gente poderia ser considerado filho de Deus, mesmo aqueles que não fossem judeus, mesmo aqueles que não cumprissem 100% da antiga lei de Deus. Essa pessoa que foi chamada por Jesus Cristo foi Paulo. Na verdade, ele se chamava Saulo e teve o seu nome trocado ao ter um encontro com Jesus Cristo. Mas essa história vocês já conhecem, né?
Então vamos ao ponto da história de hoje. No capítulo que nós lemos hoje, nós vemos Paulo cumprindo a sua missão, levando a palavra de Jesus ao mundo todo. E ele começa a nossa história de hoje, ele começa o capítulo que nós lemos hoje dizendo isso, dizendo que todos nós podemos ser aceitos por Deus. Somos filhos de Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o caminho. É essa a única e verdadeira alternativa para que a gente seja aceito por Deus. Não era porque você nasceu judeu ou porque você cumpria a lei integralmente de Deus que você era filho de Deus, considerado filho de Deus, aceito por Deus. Era porque a sua fé estava firmada em Jesus Cristo, Filho de Deus. É claro que Paulo sabe que obedecer às leis de Deus é algo muito importante. Tão importante que ele mesmo procurava obedecer e considerava Jesus Cristo aquele que obedeceu todas as leis de Deus, a pessoa quem ele queria seguir, a pessoa que ele deveria seguir. Mas mais importante que isso era ter a sua fé firmada em Cristo Jesus. E para convencer os judeus daquela época, e até mesmo Pedro, ele deu o exemplo de Abraão, que foi considerado pai da fé. Abraão teve uma promessa de Deus antes mesmo da lei existir. Deus prometeu a Abraão que por meio da descendência dele, todos os povos do mundo seriam abençoados. Então veja, crianças, veja a importância do que Paulo está dizendo aqui. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos ser abençoados, que nós podemos ser considerados filhos de Deus, que nós somos aceitos por Deus, somente por meio de Jesus Cristo. E não há outra alternativa que não essa. Você pode ser obediente às leis de Deus. Você pode se esforçar e dar o seu máximo. Fazer tudo o que está à sua condição de fazer. Mas somente por Jesus Cristo, somente através da sua fé em Jesus Cristo, é que nós podemos ser chamados e considerados filhos de Deus. Vamos ler aonde está escrito isso? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, e leia do versículo 26 ao 29 novamente. Eu vou ler aqui com vocês. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que Deus prometeu a Abraão, e por meio da descendência dele, todos os povos seriam abençoados. Nós recebemos essa promessa por meio da fé em Cristo Jesus. Então eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer hoje. Você crê em Jesus? A sua fé está firmada em Jesus? Como nós vimos nesse capítulo, Paulo está dizendo a todos os judeus e a todas as pessoas do mundo que somente por meio da fé em Cristo Jesus é que nós podemos ser considerados e aceitos por Deus, podemos ser considerados filhos de Deus. Olha a importância disso. E você? Você tem fé em Cristo Jesus? Você acredita em Jesus? Se você acredita em Cristo Jesus, glória a Deus!
amigos, conte a todo mundo isso, conte ao seu pai, à sua mãe, que a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Mas se você ainda não tem a sua fé firmada em Cristo Jesus, se você ainda não conhece muito bem Jesus, pede ao papai, pede à mamãe para te contarem quem foi Jesus, para te contar as histórias e maravilhas que Jesus fez. Eu te garanto que o que Jesus fez é muito mais legal, foi muito mais maravilhoso do que o Paulo estava fazendo. O que Jesus fez foi perfeito para nós. Peça ao seu pai e à sua mãe para te contar, se você não souber e se você ainda não tem a sua fé firmada em Jesus. Ou então manda uma mensagem para a tia Eva. A tia Eva vai te contar tudo o que Jesus fez por você e fez por mim, tá bom? E então, crianças, o que nós aprendemos hoje de importante? Aprendemos hoje que para ser considerados filhos de Deus, para ser aceitos por Deus, nós precisamos ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Se você ainda não tem, precisa praticar, conhecendo quem foi Jesus Cristo e conhecendo o que Ele fez por você e por todos nós, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e que te dê um dia maravilhoso ao lado das pessoas que você ama, tá bom? E eu vou deixar aqui um jogo, nós vamos jogar para você saber se tudo que nós falamos aqui você conseguiu aprender, tá bom? Um beijo e fique com Deus. Crianças, vamos jogar? Esse caça-palavras baseado em Gálatas 2:20 está escondendo as seguintes palavras: assim, quem, vivo, fé e amor. Vamos ver se você consegue achar? Caça-palavras, agora com base em Gálatas 3:24, procurem as seguintes palavras: assim, lei, tomar, nós, aceitamos e fé. Vamos lá? Depois me diga quantas palavras você conseguiu achar, ok? Responda a seguinte pergunta com base em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz que nós vivemos pela fé no Filho de Deus e que Ele vive em nós. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? O que você acha? Tempo para a resposta. Afirmativa verdadeira. Agora complete Gálatas 2:20, que diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas letra A, estou vivo por milagre? Letra B, Cristo é quem vive em mim? Letra C, preciso de um banho? Ou letra D, estou alegre assim mesmo? Qual será a resposta correta? Acertou quem disse letra B, Cristo é quem vive em mim. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Agora vamos responder Gálatas 3:24. Quem nos fez ser aceitos por Deus? Letra A, Jesus Cristo. Letra B, Moisés. Letra C, Abraão. E letra D, Paulo. Quem será que nos fez ser aceitos por Deus? Você já sabe a resposta? Acertou quem disse Jesus Cristo.